Você acha que a falta de desejo está acabando com o seu casamento? Calma, a culpa não é sua. Oi, Ana Paula aqui, do canal Anne Sem Filtro, um canal que está proposto a conversar sobre menopausa, dia a dia, vlog, ser mãe, calorão, irritação, irritabilidade e outras coisas mais. Tudo bem com vocês? Por cá tá tudo ótimo, graças a Deus. E hoje nós vamos conversar sobre uma palavra que é um pouco até de tabu, né? Libido. Nossa, o que é isso? É uma palavra que até assusta. Libido nada mais é do que falta de vontade de fazer sexo. Isso que é o libido. Sem vergonha, sem medo, vamos bater um papo? Vocês sabiam que entre 3 de 10 mulheres tem um problema na libido, na menopausa? E muitas vezes a gente começa a achar, essas mulheres começam a achar que parou de amar o marido, ou o marido também começa a achar que a mulher também não ama mais, começa a se sentir inferior, começa a se sentir mal. E é daí também que vem muitos divórcios na época da menopausa, que a mulher sofre com libido, não consegue conversar sobre isso nem com uma amiga, imagine com o próprio marido. Alguns maridos são homens que não procuram se informar desse período tão difícil da mulher. Eles também têm o período deles ruim, mas a gente consegue compreender, já eles não. Vamos falar um pouco sobre isso também, porque esses homens não conseguem entender a gente. Aqui em casa, quando eu cheguei no pico da minha menopausa, que foi a partir de 50 anos, foi o que mais me afetou, foi a libido. Eu nunca tive coragem de chegar perto do meu esposo e conversar o que eu estava sentindo, o que eu estava precisando de ajuda. Eu nunca tive, gente, a coragem nem de admitir que eu estava na menopausa. Imagine conversar com ele o que eu estava sentindo. E isso é o nosso maior erro, que aí a gente começa a sofrer calada, começa a ficar retraída e retraída. Não procuramos o médico, com vergonha também de procurar, muitas vezes procurar um médico para conversar. Quando a gente já tem um médico, um ginecologista, ou um médico da família que já está com a gente há muito tempo, eu acho que é bem mais fácil. Mas no meu caso, eu não tenho médico da família, eu não tenho um médico que me acompanhou desde novinha até agora, então tive vergonha sim de admitir, tive vergonha de conversar, tive vergonha de procurar um médico. E é outra coisa que a gente faz também de errado, é isso. E a falta do libido não é o único problema, né, que a gente tem. Lógico, o nosso estrogênio, né, o nome do coisa, cai bastante, a gente fica bem ruim, né, de hormônio, mas temos ressecamento vaginal, temos o nosso corpo que muda, que isso baixa a autoestima da gente, temos irritabilidade, ficamos suando muito, e isso também faz a gente travar na libido. E vamos e convenhamos, gente, libido, mulher, não tem um botão que aperta ali, de libido. Não, precisamos mais ainda nessa época de carinho, de conversa, de se o homem entender que se não rolar, saber entender, e sim, procurar ajuda médica é primordial, porque por ressecamento existe pomada, existe gel, mas isso tudo tem que ser com prescrição médica, porque cada um tem um tipo de flora, né, vaginal. Então precisamos sim um médico prescrever um remédio, prescrever, se puder, um hormônio. A gente precisa com certeza da parte médica, né, para poder nessa área da gente a gente conseguir melhorar um pouco, né, que possa a gente melhorar nessa parte de libido, nessa parte do sexo. Se cuidar também é um processo. Eu ultimamente agora que eu tô começando a olhar mais para mim. Eu passei um período na minha vida sem olhar para mim, eu não me cuidava,
Não é à toa que eu cortei o cabelo baixinho, porque eu não queria ter trabalho com cabelo. Agora eu já tô pensando em botar uma trança. Emagreci bastante, tô começando a caminhar na praia. Agora que eu tô começando a olhar um pouco pra mim. Depois que eu comecei a entender a menopausa. Então, gente, não se cale, tá? Não se cale, não faça como eu fiz. Eu me calei, sofri. Eu tô com 55 anos agora, eu sofri dos 50 aos 55 anos. Com problema de falta de libido, ressecamento, suor, irritabilidade, todos os sintomas que você possa imaginar de uma menopausa, gente, eu estou tendo. Eu já narrei para vocês, foi um inchaço, né? Agora eu tô narrando para vocês também a libido, foi uma coisa que me afetou bastante, ainda me afeta. E o que eu aconselho a vocês? Procure um médico. Procure um médico, para o médico passar para vocês remédios que possa melhorar essa área. E procure conversar com o esposo, com o companheiro, com o namorado, seja o que for, quem está do seu lado. Procure conversar, não tenha vergonha, chegar perto e falar: estou passando por isso e preciso da sua ajuda. Afinal de contas, gente, quando se casa, não tem na alegria e na tristeza? Então, quando se casa com seus 20, 25, é na alegria, toda hora, todo dia, tudo quanto é lugar. E quando chega nos 50, 45, ou quem tem pré, né, aquele menopausa antes do tempo, começa a tristeza, começa a ter alguns probleminhas. E por que não também não ter compreensão do companheiro que está ao seu lado? Então não se feche. Não se feche, é o conselho que eu dou. Não se feche para você não sofrer sozinha, porque eu me fechei. Eu me fechei com meu esposo, não queria mesmo fazer sexo. Me fechei para o médico, tinha vergonha de falar com o médico. E me fechei também de conversar com uma amiga. Me fechei geral, eu não aceitei a menopausa. Na verdade, você precisa aceitar. Quando o teu primeiro sintomas começar, ou quando sua menstruação falhar, ali você já tem que aceitar, sem medo, sem vergonha. Sem vergonha, por que ter vergonha de falar sobre sexo? Gente, todos fazem, até um animal faz. Por que nós temos que ter vergonha de conversar ou de falar sobre sexo? É uma coisa, é um tabu, é uma coisa que hoje me irrita até muito da pessoa, você falar a palavra sexo, a pessoa te olhar com uma cara assim de tá falando sobre sexo, pelo amor de Deus, vamos acabar com esse tabu. Tá bom, gente? Vocês também estão passando por isso? Comenta aqui nos meus comentários como vocês começaram a menopausa, o que vocês sentiram, se vocês já conversaram com o esposo de vocês ou com o companheiro de vocês, como está sendo esse processo, tá? Se vocês gostam de vídeo assim, de sinceridade, de dia a dia, de menopausa, vem comigo, fique aqui comigo, tá bom, gente? Beijo, beijo, beijo e tchau. E não se esqueça, não se feche, tá bom? Não abri mão, gente, do cafezinho, mas ele tá bem ralinho. Comprei um café melhor, bem ralinho, só para não deixar mesmo de tomar. Beijo.